Então vamos lá. João 16, versículo 5 diz assim: Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhe disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhe digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Versículo 8: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Versículo 16. Um pouco e vocês não me verão, mas outra vez um pouco e me verão de novo. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: Que venha a ser isto que ele está nos dizendo? Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo, e eu vou para o Pai. E diziam: Que venha a ser este um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus, percebendo que queriam lhe fazer uma pergunta, disse: Vocês estão discutindo a respeito disso que acabo de falar? Um pouco e vocês não me verão, mas outra vez um pouco e me verão de novo? Em verdade lhes digo, que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformarão em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra das aflições, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim, também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Essas coisas, versículo 25, eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os seus discípulos disseram: Agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu: Vocês creem agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um à sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflição, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Amém? Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus graça, entendimento. E é isso que nós fazemos, Deus. Pedimos a sua graça, o seu entendimento, a iluminação, ó Pai, da nossa consciência, para que nós possamos compreender as verdades maravilhosas que estão diante de nós aqui nessa manhã. Além disso, ó Pai, aqueça também o nosso coração, para que ao ser iluminado, ó Pai, esclarecido a respeito da verdade, possamos amar a verdade, buscar a verdade. Que esse amor seja tão grande dentro de nós, a ponto de trazer transformação, a ponto de nós buscarmos uma vida que busca realmente responder ao Senhor, responder a essa revelação de quem o Senhor é e aquilo que o Senhor faz por nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Nós estamos aqui então diante de um texto
interessantíssimo. Lembra que ainda nós estamos no cenáculo, né, pessoal? Vai caber? Isso. Nós ainda estamos no cenáculo, nós estamos aqui naquela última reunião de Jesus com os seus discípulos antes da morte, antes dele ser levado à cruz, e Jesus está separando ensinamentos, direções muito específicas para os seus discípulos. É como se ele dissesse assim, ó, eu estou saindo temporariamente de cena e eu quero deixar algumas recomendações para vocês, porque a partir da minha ida para o Pai, vocês começam um novo processo na vida de vocês, uma nova etapa no ministério, né? Então, nós sabemos que os versículos anteriores aqui, o começo do capítulo 16, Jesus falou e alertou os seus discípulos, foi a pregação do domingo retrasado, Jesus alertou os seus discípulos a respeito do ódio do mundo, que o mundo iria odiar os discípulos porque esses discípulos estavam buscando a vontade de Deus, assim como também seguir Jesus. Ou seja, simplesmente o fato de pessoas se associarem a Jesus no seu discipulado poderão atrair para esses discípulos perseguições. Por causa do amor de Jesus, o mundo iria odiar os discípulos. Então, a última pregação eu falei sobre esse ódio que o mundo teria em relação aos discípulos, e agora nós estamos aí diante de uma passagem que Jesus diz que ele está falando isso não para que eles fiquem tristes. Jesus está continuando aí a sua narrativa. Interessante a gente notar, pelo menos nessas passagens que nós lemos aqui, algumas coisas muito importantes. Jesus vai enviar o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O conselheiro, o ajudador, o advogado. A palavra aqui é parácletos, né, ou paracletos, né, que é o grego, significa tudo isso. É o conselheiro, é o advogado, é o ajudador. É aquele que é semelhante a Jesus. Enviarei outro consolador. Jesus era isso para os seus discípulos. Era um conselheiro, era um advogado. Nós sabemos que Jesus é o nosso advogado, né? Lembra da música aí da nossa irmã Bruna Carla, né? Mas lembra disso, que Jesus já era isso, o conselheiro, o advogado, aquele que auxiliava, aquele que direcionava os discípulos, e agora Jesus está falando sobre a sua partida. No entanto, ele também está dizendo que agora vem outro como ele. Quem é este? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo, e aqui a gente começa a ver o ministério do Espírito Santo na vida dos discípulos. Como é importante o Espírito Santo, importante e essencial. Perceba bem, nós recebemos em Cristo Jesus um chamado a ser luz do mundo, sal da terra, a ser aqueles que pregam o Evangelho, proclamam o Evangelho em todo o mundo, faz discípulos de todas as nações. Somos aqueles que recebemos do Pai uma missão, e uma grande missão, de ser igreja, de andar por esse mundo e desfazendo as obras de Satanás, assim como Jesus fez. Mas como nós teríamos capacidade, como que a nossa obra poderia ser bem-sucedida, se não pelo auxílio do Espírito Santo? Sem o Espírito Santo, sem que o ministério do Espírito Santo esteja atuando em nós, é impossível nós realizarmos qualquer uma das coisas que nós sabemos que temos que fazer. A questão é, nós temos uma responsabilidade, mas quem irá nos ajudar a cumprir, a obedecer, a ser igreja? Então nós precisamos trazer essa consciência de que o Espírito Santo, ele é enviado por Jesus e pelo Pai a nós, para que possa nos capacitar a viver o ministério cristão, o ministério do discipulado cristão. Amém, gente? Nos versículos 22, se você olhar aí, aparece uma palavra que, para tristeza, né? A palavra tristeza tem a ver com lamento, sofrimento, mágoa, né? No entanto, Jesus ele faz esse contraponto, né? De que vocês vão experimentar uma tristeza por causa da minha partida, no entanto, vem alegria. Vem alegria. Alegria, regozijo, prazer, satisfação. Olha só, nesse mundo a qual nós vivemos, nós temos que estar preparados porque tristezas virão, sofrimentos, tempos de lamento, principalmente por causa da ausência de Jesus.
certo? Nós vamos fazer a exposição versículo a versículo, mas eu queria que você tivesse em mente esse contraponto de Jesus dizendo, olha, vocês vão experimentar tristeza, mas a tristeza vai ser substituída por alegria. O medo, a pressão, a angústia serão substituídos por prazer, alegria, satisfação. É a vida cristã. Olha só, não é que Deus vai excluir a tristeza do ministério cristão, entendeu? É que vocês vão, ao mesmo tempo, lidar com isso e lidar com aquilo. Está entendendo? No versículo 33, a gente vai ter que ter isso em mente quando a gente estiver fazendo essa leitura também, que a gente tem uma palavra para tribulação, que significa pressão ou impressão. Olha só, no mundo vocês serão perseguidos, atribulados, vocês vão experimentar angústia, né? A palavra tribulação, ela tem a ver com isso. Mas a gente pode ter paz, que é isso que Jesus vai oferecer. No mundo de angústia, tribulação, pressão, o Senhor vai nos dar paz por meio de Jesus Cristo. Amém, gente? Então agora a gente pode fazer as leituras aqui novamente de João capítulo 16. Mas agora, versículo 5, viu? Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai? Pergunta que já foi feita em outros capítulos anteriores. Pelo contrário, porque eu lhe disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhe digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, os enviarei a vocês. Ou seja, é necessário que Jesus ele volte para o Pai, e Jesus está anunciando aqui a sua morte, certo? Jesus deixe realmente a presença física dos discípulos ali. Jesus precisa realmente morrer, ressuscitar e ascender aos céus, para que quando ele ascender aos céus, ele possa enviar o quê? O Consolador, o Espírito Santo, essa grande promessa, esse auxiliador, esse conselheiro, esse advogado, só virá quando Jesus partir. Por que isso é importante? Porque Jesus, e isso é uma coisa até óbvia no texto, né? Que enquanto Jesus está com a gente, imagina só, se Jesus está aqui falando para uma multidão, ele fala para uma multidão no espaço de tempo limitado. Mas se o Espírito Santo vier, poderá habitar muitos cristãos. E então Deus realmente estará com essas pessoas, independente do tempo e do local. É essa a questão, que o Espírito Santo ele é esse milagre de que nós estamos diante de Deus. E Deus pode estar aqui nessa manhã, estar em uma outra igreja essa manhã, num outro lugar do mundo, em outro horário, lá é noite, lá é madrugada. Se o Espírito Santo está lá, Deus está lá. É possível ser confirmado na presença de Jesus. Essa que é a grande questão, entendeu? Enquanto Jesus está caminhando por Jerusalém, pela Judéia, Galiléia, em corpo, ele está limitado aos seus discípulos ali, a uma região, a um tempo. Mas se o Espírito Santo vier, e aí não importa para onde você vá, qual lugar do mundo você esteja, se o Espírito Santo vier e habitar você, você estará sempre diante de Deus. Isso é maravilhoso. Ou seja, Deus não está limitado a um espaço num domingo. Está vendo? Isso é maravilhoso. Se você deixar de vir na igreja no domingo de manhã, Deus não deixa de vir à sua vida, nenhum domingo, entendeu? Isso é algo maravilhoso. Nós nunca estamos sós. Nós nunca estamos sós, por causa do Espírito Santo, sempre diante de Deus. Sempre diante de Deus. O Espírito Santo ele tem uma dupla função, né? Versículo 8, olha só. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Do pecado porque eles não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me verão mais, e do juízo porque o príncipe desse mundo está julgado. Ou seja, o Espírito Santo ele tem uma dupla função que é o seguinte, ele também testemunha para o mundo, ele testemunha para nós. O contrário disso aqui, que nós lemos aqui, essa verdade, mas uma verdade que nós podemos abraçar sem um peso, porque nós somos convencidos de que a obra de Cristo é para nós, mas ele também dá um testemunho para o mundo. Ele deixa muito bem claro e evidente que o mundo comete pecado porque não recebeu Cristo. Olha só que coisa interessante. Pecado porque eles não creram em Jesus, isso fica evidente na morte e ressurreição de Jesus. Da justiça porque ele vai para o Pai, ou seja, de alguma maneira, a injustiça humana fica evidente na morte e ressurreição de Jesus. Na justiça de Deus fica evidente a injustiça do mundo em julgar, porque eles mandam o inocente à cruz. Então isso fica muito claro
na morte e ressurreição de Jesus e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. O Espírito Santo também, ele testemunha de que Satanás já está julgado, o juízo já começou. E se esse mundo não se converter dos seus pecados, das suas transgressões, eles são os próximos da lista também. Então, olha só, o Espírito Santo ele tem um papel também no mundo. Ele deixa claro, né, as pessoas começam a perceber que são pecadoras, que elas rejeitaram Cristo. Você vê isso claramente quando você está evangelizando uma pessoa que tem dificuldades em entender a fé cristã, mas deseja a presença de Deus, mas elas falam, mas eu vou para a igreja, eu tenho que ser santo, certinho e tal, mas essa pessoa tem uma consciência muito profunda de pecado, de inadequação com o que é certo, com o que é verdade, com o que é correto. Então isso fica muito bem claro. Se o Espírito Santo faz isso com o mundo, de certa maneira, ele faz o contrário com a gente, nos convence quando nós rejeitamos a Deus, mas em seguida nos convence dessa fé em Deus, nos convence de que nós somos injustos, mas em sequência nos convence de que a justiça de Deus se manifestou em Jesus em nosso favor. Então é meio que esse paradoxo, né? Nós somos injustos, mas Deus, na injustiça dos homens, executou a sua boa justiça em favor dos homens, né? E também, por último, a gente percebe também que esse juízo de Deus é também uma mensagem de salvação e de alegria para nós que vamos sendo salvos. Então, coisa maravilhosa é a gente poder pensar no ministério do Espírito Santo, né? O Jesus disse que ele ainda tem muito a dizer para os discípulos, mas eles não podem suportar. O que seria isso, né? Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvi anunciar a vocês, as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Percebem a parte do ministério do Espírito Santo? Anunciar as coisas que estão para acontecer. Então o Espírito Santo continua comunicando, né? Jesus realmente morreu e ressuscitou, assentou à destra de Deus o Pai, mas Deus não está estático, não está preso a um banco, uma cadeira e olhando a história acontecer. O Espírito Santo continua atuando, inclusive revelando esses planos futuros de Deus à sua igreja. Ele anuncia isso e o Espírito Santo também glorifica Jesus, ou seja, o papel do Espírito Santo, em certa maneira, é apontar a igreja para a glória que há em Jesus Cristo. Está vendo? Então o Espírito Santo, ele estimula cada um de nós a prestar louvor, honra e glória a Jesus Cristo, a perceber a beleza e a grandeza do ministério de Cristo, da obra sacrificial de Cristo, e nós olhamos para a sua vida, morte e ressurreição e exaltamos esse Cristo. Quem poderia produzir essa obra? Olha só, isso é uma coisa interessante. Quem estimula em você esse desejo por glorificar a Deus? Quem move no seu coração esse santo afeto por Jesus Cristo? Quem inspira as pessoas a compor canções, poemas, a escrever textos, a fazer peças de teatro, a pensar como que nós podemos buscar a glória de Jesus Cristo, reconhecer a glória de Jesus Cristo? De onde vem essa disposição no coração? De onde? Do Espírito Santo. O Espírito Santo irá glorificar Jesus, ele irá apontar para Jesus. A tristeza dos discípulos, ela deve se transformar em alegria, a tristeza deve deixar os discípulos e para que a alegria possa vir, né? Jesus começa a falar que ele está indo, vocês estão me vendo por um pouco, mas eu vou deixar vocês por um pouco, e seria assim, ingenuidade a gente pensar que esse um pouco que Jesus vai deixar é só a morte e ressurreição, os 3 dias ali, porque de certa maneira, quem de vocês, pelo menos, pode ser que sim, né? Mas pode ser que não, quem de vocês viu Jesus recentemente em corpo, né? Então assim, de fato, esse pouco tempo aqui, pouco tempo vocês me veem, pouco tempo vocês não me verão mais, causarão esse tipo de tristeza em vocês, significa isso, que a gente queria ver Jesus. Fala a verdade, não é errado. Não é errado esse desejo, eu queria ver Jesus. Eu queria contemplar Jesus realmente corpo aqui diante de mim. E não sei se você sente isso, mas você deveria sentir. Esse deveria ser o desejo do nosso coração. Ah, Jesus, eu quero saber como é que é, porque eu só imagino. Eu creio. Eu sei que é assim, porque a Bíblia diz, mas
Eu quero ver de verdade Jesus. Eu quero tocar em Jesus, como Tomé quis tocar, entendeu? A gente quer isso também. E às vezes pensar nessa segunda vinda de Jesus, porque é isso, quando a gente olha para esse pouco tempo que Jesus nos deixou, a gente sabe que Ele voltará e que isso está mais próximo a cada dia. Às vezes a gente pensa assim, está longe demais, e talvez isso traga também tristeza. É a tristeza dos discípulos, que é uma tristeza de alguns dias pela morte, também é tristeza nossa, porque a gente sabe que Jesus vem, mas ainda não veio, entendeu? E a gente tem essa esperança e esse anseio, mas ainda não aconteceu, não foi ontem, não foi hoje ainda, pode ser daqui a pouco, né? A gente não sabe. Mas assim, mas até então a gente não conseguiu contemplar. E isso parece dizer para nós, quando será? Quando será a nossa libertação completa? Quando será o novo céus e nova terra? Quando será? E às vezes quando a gente pensa em coisas futuras, a gente fica nesse misto de alegria e esperança, porque a gente sabe que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém, gente? Mas a gente também fica pensando o seguinte, mas eu quero experimentar isso rápido, agora. Eu queria que fosse agora. Então tem gente que, principalmente os solteiros, eles pensam assim, ô Jesus, não volta não porque eu quero casar, não é isso? Não pode fazer essa oração não, gente. Né? Eu fico pensando assim, eu não sei como que vai ser, mas eu quero, porque eu sei que é melhor. É melhor do que essa vida. É melhor do que qualquer coisa que a gente experimentou nessa realidade. A realidade do reino se manifestando na segunda vinda de Cristo é superior, é maior, é beleza sem fim, é glória sem fim. E eu quero parar com isso, eu quero que realmente parar de lutar contra o pecado, eu quero parar de ver injustiça, eu quero os problemas, essas coisas que nos rodeiam. Eu quero parar de ter que dizer que eu sou discípulo de Jesus e o mundo me odiar por isso, eu não quero mais viver num mundo assim. Mas enquanto Jesus não voltar, essa é a nossa realidade, dura realidade. Mas essa realidade não precisa ser sempre dura. Por quê? Porque se Jesus, na sua morte e ressurreição, se assentou à destra de Deus o Pai, Ele também cumpriu a sua promessa, que é enviar o Espírito Santo. Ele enviou o seu Espírito Santo, o conselheiro, o ajudador. Vai comigo para o versículo 22. Assim também, agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Em certa maneira, nós já experimentamos uma alegria que as tristezas e os sofrimentos desse mundo não podem tirar de nós, porque nós recebemos Jesus pela fé, nós nascemos de novo. Mas eu queria ainda deixar esse ponto. Há uma alegria ainda para se revelar diante dos nossos olhos, a qual nós não conhecemos. Vez ou outra, Deus deixa a gente experimentar isso. Viver em comunidade é tão maravilhoso por causa disso, né? Porque vez ou outra, a gente se pega nesse êxtase de alegria, de satisfação, parece que a gente está, e a palavra plenitude cabe bem nesses momentos, entendeu? Parece que a gente está pleno, glória a Deus por isso. Às vezes isso é no momento de adoração, do louvor. Às vezes é um momento quando o pregador está falando algo e as verdades elas se encaixam tão perfeitamente dentro da sua realidade e como verdade que você talvez fique alegre, extasiado, maravilhado. Talvez isso possa acontecer em um momento de comunhão verdadeira, genuína. O irmão que passa o café, prepara o pão de queijo, aquela conversa, os nossos filhos brincando e a gente fala, isso é algo de Deus. E parece que Deus vai deixando a gente experimentar isso, né? Quando o Lucas nasceu, e isso os pais podem testificar, quando a gente vê um filho nosso nascendo, a gente é tomado por uma alegria. E talvez seja por isso que Jesus usa talvez não é isso, né? Jesus está usando a linguagem do nascimento para falar das dores que uma mulher enfrenta, o sofrimento que uma mulher enfrenta antes do filho nascer. As dores do parto, o sofrimento, as pontadas. Eu olhava para a Carla tendo as contrações e eu falava, meu Deus, eu não consigo imaginar o que seja isso. Então, quando a Carla começou, ela me acordou de noite e ela falou assim, não se assusta, né? Que ela sabe como que eu sou desesperado. A gente tinha acabado de dormir, eram umas 10 horas da noite, dormi, apaguei. Para mim, eu sou assim, quando eu durmo, eu só no outro dia, viu gente? E ela me acordou assim umas meia-noite e falou assim, não se assusta, calma. Acho que chegou a hora. E eu falei, meu Deus, aí.
Pegamos o carro e ela sentindo as dores, já começando a sofrer. A sofrer. E a gente foi, chegamos no hospital, ela começando a sentir as contrações. E aí a gente foi passado por uma outra sala, fez os exames, aquela coisa toda. E aí eu cheguei num corredor, numa ala do hospital, que parecia uma tortura. Porque não tinha uma nem duas mulheres tendo contrações, não, mas era tipo assim, umas 10, umas 20. Eu não imaginava que tanta criança podia nascer no mesmo dia. E as mulheres, quem já foi no hospital sabe como é que é, quem já acompanhou aí a esposa, aí, pelo menos recentemente, é uma tortura. Porque elas estão chorando, gemendo, gritando, muitas delas gritando. E assim, acaba a vergonha, não tem aquela coisa, eu vou conter a minha dor. É uma dor que a pessoa não consegue conter. É um sofrimento, é uma angústia. A Carla, angustiada, passando por aquele sofrimento, e eu vivendo aquilo, sem poder fazer nada. É um sofrimento que nem os remédios conseguem tirar isso, entendeu? E aí você vê que depois chega acontece, a da Carla teve que ser cesárea, né, por causa do risco e tal, né, o Lucas era muito grande na época, e aí quando eu vi o Lucas, eu estava lá, fotografei inclusive meu casamento, para você ver, né, bambiei para um lado, e falei, é meu filho, e aí quando eu escutei a voz dele, chorando, quando eu vi o médico com ele no colo, colocou perto da gente, a gente esqueceu daquilo tudo. A gente esqueceu o sofrimento, foi maravilhoso. É uma mistura de alegria com vontade de chorar. É algo que é o alívio de que aconteceu, está aqui nos meus braços. Meu filho, eu vi o rosto dele. Então olha só a linguagem que Jesus está usando. É de que a partida dele provocará um tipo de sofrimento em nós semelhante ao da mulher quando está para ter o filho. É uma angústia que muitas vezes nós como cristãos vamos enfrentar nesse mundo, uma angústia, um sofrimento. No entanto, se prepare porque a alegria que virá fará com que a gente esqueça todo o sofrimento. Todo o sofrimento não irá mais doer, não mais machucará. Apenas haverá alegria, prazer, deleite, porque realmente um filho nasceu.